A Estela vai para o 5º ano aqui em Portugal e se dispôs a dar uma entrevista para o canal da mamãe aqui para contar pra gente como está sendo os últimos dias no 4º ano e o que ela espera do 5º ano e da nova escola. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, mãe de 3, com 10, 12 e 16 anos, e hoje vamos bater um papo com a minha caçulinha. Os anos escolares aqui em Portugal têm uma divisão semelhante à divisão do Brasil, mas aqui chamamos de ciclos. E começa com o berçário, vai para creche, educação infantil, educação básica e ensino secundário. Então eu vou deixar aqui no vídeo para vocês compreenderem que o básico 1 vai do 1º ao 4º ano, o básico 2 vai do 5º ao 6º e o básico 3 vai do 7º ao 9º. Há uma proposta do novo governo para alterar, mas por enquanto a divisão é essa. E o primeiro ciclo, que é o que a Estela faz hoje do 4º ano, não costuma ficar na mesma escola do 2º ou 3º ciclo. É muito comum ter educação infantil e primeiro ciclo, mas o 2º e o 3º ciclo costumam ficar juntos numa outra escola, que costuma ser maior e ter do 5º ao 9º ano. Eu acredito que em cidades bem pequenas do país pode ser que tenha do 1º ao 9º ano juntos, mas eu, particularmente, mesmo com tanta matrícula escolar que eu já fiz aqui na assessoria, nunca vi uma escola assim, ok? Só conheço mesmo com divisão. No 4º ano, as crianças mudam de escola. Aqui na Trofa, onde moramos, a escola de 2º ciclo é bem maior. É uma escola com muito mais sala de aula, que dá uma percepção para quem sai de uma escola pequenina que é meio desorganizado, pode ser mais bagunçado ou até mesmo perigoso. Então, existe uma preocupação da escola em preparar os alunos para essa transição. Então, a psicóloga fez algumas visitas agora no final do período na escola para falar sobre o que eles vão encontrar, como vai ser, o que eles esperam. E foi isso que a Estela veio trazer pra gente, o que ela tem ouvido na escola, de qual é a perspectiva a partir do 5º ano e como vai ser. Ela dividiu pra gente em 7 itens que ela considerou muito importante falar e que ela acha que é a maior diferença. Estelinha, então fala pra gente. Essa escola, o que você espera dela em relação à estrutura, tamanho? Como é que você acha que vai ser? Escola maior, com muitas mais salas e espaços chamados aqui de pavilhões. E como é que é hoje, na escola que você já estuda? Tem poucas salas, a escola é um pouco menor. Tem espaços como os pavilhões? Eu acho que os pavilhões no Brasil é como pátio. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem tipo uma parte interna da escola, tipo corredor, que tem acesso às salas e aos banheiros. Mas também tem um espaço de brincar, também tem uma quadra. Sim, tem a parte de trás, que tem o parque, mas a parte da frente, que a gente desce as escadas, e tem o campo, que jogam futebol, essas coisas. Já essa outra escola, o meu filho do meio, que já saiu de lá, inclusive no 6º ano, é uma escola bem maior. Então, só para vocês terem uma ideia, de 5º ano tem aproximadamente 8 salas. De 6º ano, a mesma coisa. Então, tem áreas muito maiores de intervalo e às vezes eles até setorizam. Então, por exemplo, quem estuda nesse corredor usa esse espaço para o intervalo. Quem estuda nesse usa esse espaço. Então, acho que essa é uma preocupação dessa transição deles, de sair de um espaço tão pequeno e ir para algo tão maior. Bom, vamos ver aqui o segundo item que ela colocou. É sobre as disciplinas e professores. Filha, qual é a diferença? Fala um pouco pra gente quais as disciplinas que você tem hoje e quais as disciplinas que você vai ter no futuro. Hoje em dia a gente tem português, matemática, estudo do meio e inglês, que são as matérias principais. E depois tem as outras que não valem para nota, como por exemplo a AMD, que é Arte, Movimento e Drama. Que mais? Ela fez umas anotações, pessoal, então para ela não esquecer. É como se fossem disciplinas extras que não valem nota. Então tem essa AMD, como ela falou, e também tem as outras. Sim, a AMD, que é Arte, Movimento e Drama, Educação Física, EMRC, que é Educação Moral Religiosa Católica, e temos robótica, que a gente faz de 15 em 15 dias. Essas extras podem variar de escola para escola, porque, por exemplo, o meu filho do meio não teve essas disciplinas numa outra escola em que ele estudou. Estas extras, eu acho que depende da disponibilidade do professor, o que o conselho tem disponível para aquela escola, ou é mesmo algo em que os conselhos definem e colocam nas suas escolas. Na anterior, eles estudavam em Vila Nova de Gaia, então era um pouco diferente do que eles estudam aqui na Trofa. Então, Estelinha, mas e para o 5º ano? Quais são as disciplinas? Olha, porque ela fez uma lista grande aqui pra mim, hein? E agora vai ter português, matemática, história e geografia de Portugal,
ciências, inglês, EV, que é educação visual, educação física, cidadania, TIC, que é tecnologia da informação e comunicação, educação tecnológica, educação musical e também tem o EMRC, que é a mesma coisa que já tinha antes também, educação moral e religiosa católica. É muito importante dizer que a educação moral religiosa católica não é obrigatória, ok? Você só inscreve o filho se tiver interesse. Então, por exemplo, o meu filho, que já está no 10º ano no secundário, ainda tem. Mas ele só faz se quiser. A Estela nunca tinha feito e esse ano quis fazer. O Theo nunca fez. Então, dessas que a Estela disse, do 5º ano, só essa e apoio que são opcionais. O apoio, na verdade, é opcional, mas é voltado para quem tem dificuldade. A educação física aqui já não é mais extra, ok? Já entra como nota, assim como as outras disciplinas. Então, só para a gente relembrar, para o 5º ano tem, vou ler aqui com a Estela, português, matemática, história e geografia de Portugal, ciências naturais, inglês, educação visual, que é EV, educação física, cidadania, TIC, que é a tecnologia da informação e comunicação, educação musical e o estudo moral e religioso. Pronto, então agora nós vamos para o item 3, que é a parte que envolve a segurança. O que eles falaram sobre segurança? Disseram que há alunos maiores e mais velhos, que a rotina vai ser diferente, sugerem andar em grupos, evitar atritos e confusões e, caso isso aconteça, comunicar os funcionários. Eu acho que essa é a questão da segurança que eu lembro da época do Theo. Então os meninos crescem, acaba tendo umas brigas entre alunos, os mais velhos querem sempre atrás dos mais novos, tirar sarro, praticar algum tipo de bullying. Então eu gostei muito dessa orientação, por exemplo, de andar em grupos, né, que é uma coisa que eu falo sempre para ela, tenta sempre estar com mais amigos. Se acontece alguma coisa com um, os outros chamam, ou as pessoas se intimidam mais de chegar perto quando estamos em grupos. Então, assim, claro que a gente sabe que se for um grupo de 5 meninos com um grupo de 4 meninas mais novas e meninos do 7º, 8º ano, pode não resolver muita coisa. Mas é sempre importante que eles tentem se proteger, né? Que estejam juntas e que tentem se ajudar no momento de atrito. A próxima parte que eles falaram é sobre o tempo que eles terão. Na verdade, eu perguntei para ela qual é o tempo que eles têm de brincadeira, né? Em que momento eles podem brincar na escola nova? Como é que vão ser os intervalos? Filha, fala um pouco pra gente do que contaram. A gente tem 2 intervalos de meia hora e o recreio do almoço de 1h30. Isso hoje? Sim, hoje em dia. Tá. E na escola nova? Iremos ter menos tempo de intervalo, sendo maior de 1 hora, que é o recreio do almoço, e outros entre as aulas de 5, 10 ou 15 minutos. Isso é complicado para criança, né? Então hoje eles têm intervalos maiores, que eles gostam muito, o almoço dura mais tempo, e agora vai ter que aprender a administrar esses tempos aí. E esses intervalos de 5, 10 e 15 é porque às vezes eles têm 2 disciplinas que têm aula juntas, aí dá um intervalo maior, se tiver uma disciplina para outra dá um intervalo menor, então isso é muito variável. E eu sequer conseguia acompanhar com os meninos. Ficam os horários muito quebrados agora no 5º ano. Então eles têm, às vezes não tem aula de manhã, às vezes não tem aula à tarde, às vezes entra mais tarde, sai mais cedo. Então é tipo horário de faculdade no Brasil. Então é isso que já acontece aqui a partir do 5º ano. Então eu não tenho muito controle, mas sabemos que são intervalos assim. Agora no item 5, vamos falar sobre o professor. Tem algum professor responsável, Estelinha, a partir do 5º ano? Hoje a gente tem a professora ou professor de titular de turma, que das principais matérias, português, matemática e estudo do meio. A partir do 5º ano teremos a DT, que é a diretora de turma. Tudo vai depender do professor que der determinada matéria e for escalado para aquela sala. É a DT ou o DT que é responsável por orientar a turma e atender os pais, fazer reuniões e intermediar a comunicação entre os professores. Eu lembro que na minha época de escola eu também tinha um dos professores das disciplinas que tinha o contato, que era fazer a reunião, intermediava pais e escola. Então é a pessoa que se a gente tiver algum problema, antes de chegar, por exemplo, no diretor da escola, num coordenador, primeiro a gente fala com o diretor de turma. Se quiser marcar uma reunião para falar individualmente, se quiser levar alguma informação que o filho trouxe. E no dia da reunião de pais, é com esse DT que vamos conversar. E se tiver que falar com os outros professores, é essa figura que faz a intermediação entre pais e professores, alunos e outros professores. Bom, no 6º item que nós separamos aqui, a gente fala um pouco sobre autonomia.
Então eles deram algumas orientações e eu que já passei por essa fase com o outro filho, já sei um pouco como é que funciona. Então eles precisam começar a criar autonomia. O que eu ouço muito aqui é que a partir do 5º ano eles já são miúdos crescidos. E miúdos crescidos têm que ser independentes. Então pronto, a Estela tem que criar independência nesse período. Então filha, o que eles falaram sobre isso? Nessa fase, muitos alunos começam a ir e voltar sozinhos da escola. Na época do Theo, no início, ou a minha mãe, ou meu pai, ou a minha avó acompanhavam ele até a escola e iam buscar, para ele se acostumando com o caminho. Mas depois ele já começou a ir sozinho, com os amigos. Eu acho que a gente fez isso com o Theo mais ou menos um mês. Essa escola fica a 1 quilômetro daqui de casa, então 1 quilômetro para ir e 1 quilômetro para voltar. Mas a maior vantagem é que quase metade desse caminho é o que eles chamam aqui de zona pedonal, como se fosse um calçadão. Então, depois, na transição, na metade do tempo, a gente começou a levar o Theo na metade do caminho. Depois dessa zona pedonal, ele chegava sozinho. Aí depois ele já não queria que a gente levasse ele para mais lugar nenhum. Então, acho que eu consegui levar mais ou menos um mês. Depois parou. A Estela eu ainda não sei como é que vai ser, né, Estela? Eu acho que a gente vai te levar e te buscar por mais tempo. Eu já sei o caminho até lá, que normalmente a gente já tá habituado a andar pela trofa. Mas mesmo assim... Eu não sei se eu vou me sentir muito segura. Menina, vocês sabem como é que é. Vamos ver. Mas a tendência é essa. É de que façam os caminhos sozinhos ou de que encontrem os amigos que moram nos arredores para que consigam ir juntos e voltar juntos. Uma outra questão de autonomia aí. Nós vamos ser responsáveis por controlar o nosso horário e um cartão que nós vamos ter com a nossa foto, que a gente pode pendurar no pescoço, numa bolsinha, que sempre que a gente for entrar na escola a gente vai ter que passar numa maquininha. O cartão aqui é como se fosse um acesso e controla a entrada e saída. Então, por exemplo, se eu quiser passar na escola, saber se ela entrou, eles consultam uma tela lá na portaria e vê que horas ela entrou. E aí também controla a saída. Agora, no começo do ano, nós pais temos que dizer se autorizamos que eles saiam sozinhos da escola ou não. Por quê? Porque eles podem ter intervalos e sair para comprar alguma coisa. Ou podem ter o furo, que eles chamam aqui de aula vaga, e sair. Ou também no horário habitual de saída, se não tiver o responsável lá, se eles podem sair sozinhos. Então é no começo do ano que a gente faz essa autorização. Claro que nada impede de você fazer depois, mas em geral é no começo do ano que você faz isso. Nesse cartão, filha, tem uma outra coisa, que é o controle do... O controle do dinheiro que a gente pode usar para fazer compras na papelaria, comprar algum material escolar que estiver faltando, ou ir no bar, comprar um lanche, enfim, as refeições. Assim, nem sempre vai dar tempo de vir em casa almoçar. E talvez não almoce sempre em casa. Nesse período, como às vezes só entra à tarde, almoça em casa. Só tem aula de manhã, almoça em casa. Mas a maioria dos dias, eu lembro que o Theo comia na escola. Então, nós carregamos um valor nesses cartões. Eles precisam tirar uma senha para comer. A Estela ainda vai ter que descobrir todo esse passo a passo. Tira uma senha para comer. Se não tirar a senha, fica sem comida. E se não lembrar os pais de carregar o cartão, vai ficar sem comer também. Então é nesse momento que eles começam a criar autonomia, independência e responsabilidade. Porque vai passar fome. Então nesse cartão a gente abastece e eles podem usar com outras coisas e também serve para entrada e saída da escola. Eu sei algumas coisas porque eu já passei pelo Theo, né? A Estela ainda vai ter que aprender. Ah, filha, e a gente não falou, mas está anotado aqui, que é a questão dos materiais. Como tem muitas disciplinas, eles precisam controlar o que levar e o que trazer, porque senão vai ter que carregar uma mala. Então já aconteceu do Theo ter que levar 6, 7 livros num dia para a escola. Até porque quando não dá para vir para casa e vai ter aula o dia todo, tem que levar já todos os livros e todos os cadernos. Então eles têm que aprender a controlar esse material. Todos os dias chegar, olhar o que vai ter que levar, o que vai pôr na mochila, para não carregar coisas em excesso e coisas que não precisa. Eu já falei para a Estela que eu acho que precisa ter uma mochila de rodinha. Ela não quer mochila de rodinha. Tem uma coisa que é chamada cacifo, que são, eu não lembro mais como chama no Brasil, como armários, né? Que você guarda e tem a chave. Mas eu lembro que o Theo, no 5º ano, eles não disponibilizaram os cacifos. Só no 6º ano é que ele conseguiu pedir, foi disponibilizado e aí o material ficava todo lá. Só trazia para casa quando tinha algum trabalho, alguma prova ou precisava estudar. Então é mais um item de autonomia que ela vai ter que aprender. Bom, e no último item dessa nossa entrevista, a Estela vai falar um pouco sobre a educação física e quais são as exigências para essa disciplina aqui. Vamos lá, Estelinha, a primeira coisa que você precisa ter para essa aula. A gente vai ter que dar um saco próprio para educação física,
que lá dentro vai ter que ter uma troca de roupa, quando a gente vai tomar banho, e um sapato diferente, porque na aula de educação física é obrigatório trocar o sapato, não pode ficar com o mesmo. Obrigatoriamente tem que ter outro. Aquele que você usa em sala de aula tem que ser diferente daquele que vai para educação física. Tem que ser diferente. E pro banho, você precisa levar mais alguma coisa? Eu tenho que levar o gel de banho ou shampoo se eu quiser lavar o cabelo. É tipo um kit de higiene. Gel de banho aqui, pessoal, é o sabonete líquido. E também temos que ter uma toalha. Ponto. Mas e o banho? É obrigado a tomar ou só toma se quiser? Normalmente o banho é obrigatório, mas lavar o cabelo não. Aí é só se você quiser. É isso, assim, o Theo sempre falou que era obrigatório. E conforme vai ficando maior, eu já percebi que é meio opcional. Ou eles enrolam o professor, porque já o meu mais velho diz que não toma banho sempre, que pra ele não é obrigatório. Eu não sei. Mas desde a época do Theo, que a orientação é de que o banho é obrigatório. Além disso, se for lavar o cabelo, não vai ter tempo de secar, pois o tempo até a próxima aula vai ser muito curto. Os meninos sempre reclamaram muito disso. Então, assim, tem que todo mundo tomar banho, mas é tipo entrar e sair, porque tem que correr para ir para a próxima aula. E são vários alunos, e não tem tantas duches assim para todo mundo tomar banho. Mas acho que é basicamente isso, né, Estelinha? Uhum. Lembramos de tudo? Acho que sim. Acho que a Estela ficou um pouquinho nervosa, porque não está muito acostumada com isso. Mas, filha, muito obrigada por ter participado, ter aceitado participar comigo. Seus irmãos nem querem chegar perto da minha tela. E, pessoal, é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like. Quero dizer pra você que gostou de ver a Estelinha aqui, que ela está sempre comigo lá no meu @edilene_gualberto, na outra rede social, que está aqui aparecendo pra vocês. Estela gosta muito de gravar vídeos, aparece comigo nos stories. Então, se quiser ver um pouquinho mais da minha vida, dos meus filhos, não esquece de me seguir lá também. E se você ficou com dúvida, alguma coisa sobre esse tema que a gente não falou e que você queira saber, ou se você tem uma experiência diferente aqui em Portugal, nessa área, com seus filhos, nessa idade, eu peço para você, deixa aqui nos comentários e eu vou ter muito prazer em responder ou entender como é que foi a sua experiência. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, mãe da Estela e mais dois. Te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço.